Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, papéis do casal. Abaixa um pouquinho. Eu sei que eu vou falar de algo tão básico na vida de um casal cristão. Pastor, mas eu não sou casado. Mas nós temos sempre a aprender, inclusive também para ensinar para o outro. Então eu desafio você. E se você também não concordar com o que eu vou falar, eu não vou ficar chateado com você. Porque talvez eu vou falar muita coisa aqui que confronte aquilo que você aprendeu a vida inteira. Mas se você não concordar comigo, eu desafio você a fazer como Maria fez. Jesus falava, Maria não entendia o que ela fazia, ela guardava no coração, para que na hora propícia Deus venha realmente a nos revelar aquilo que é reto segundo a tua palavra. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Os irmãos creem que a Escritura é a palavra de Deus e que Deus, como um Pai soberano e poderoso, Ele só quer o bem para mim e para você, amém? É o que diz a Escritura em 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, para ensino sim, mas muitas vezes para repreensão e para correção e para educação também. Efésios capítulo 5, versículo 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler do 22 até o 25. Se você não achou, acompanhe aqui comigo, por favor. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aqui, normalmente, quando a gente lê essa passagem, as irmãs já começam a ficar bravas. Ainda mais por conta do feminismo que é pregado hoje em dia. Mas tem o papel do homem também. O papel do homem, eu só vou ler apenas um versículo. Versículo 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O marido também tem um papel fundamental. Amar a esposa, de que maneira? Da maneira como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? A ponto de dar a vida pela sua igreja. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma tatuagem no braço escrito assim: amor só de mãe. Hoje em dia, infelizmente, o referencial de amor que nós temos é o amor materno. É a mãe para com a sua criancinha, ela se precisar dar um rim, dar um pulmão, dar um coração, dar vida pela criança. Normalmente as pessoas usam o amor de mãe como comparação de amor grande. E é óbvio que é. Mas o certo não seria usar o amor de mãe como comparação. O maior amor que deveria ter depois de Cristo para com a sua igreja, que somos nós, deveria ser o amor do marido para com a sua esposa. Agora, como os maridos não têm amado as suas esposas assim como Cristo amou a igreja, e o padrão de comparação então virou o amor de mãe. Eu quero falar aqui então, por que muitas famílias hoje em dia são destruídas? Eu sei que muitas famílias são destruídas primeiramente por conta de finanças. Até que a morte os separe. Hoje em dia você tem que no casamento falar também o seguinte: até que a dívida os separe. Porque começa a vir dívida, acaba o casamento. É impressionante. Mas ainda que as dívidas atrapalhem bastante, se nós entendermos que a palavra de Deus diz que até que a morte os separe, que não tem outra alternativa a não ser seguir amando até o final, você vai entender que tem como sim o casamento perdurar. Muitos casamentos hoje acabam não por conta de finanças, mas porque o homem não tem tomado o seu papel dentro de casa. E a mulher não tem assumido a sua posição como mulher dentro do lar. E aonde esses papéis são invertidos, não tem como as coisas fluírem. Não tem como as coisas darem certo. E eu quero defender aqui a família bíblica, cristã e tradicional. E hoje em dia convém falar, né? Homem e mulher. Essa é a família bíblica, essa é a família cristã, essa é a família tradicional. E eu também quero falar, segundo Efésios capítulo 5, do homem como cabeça da sua casa, como líder da sua esposa, dos seus filhos, e da mulher como auxiliadora, como submissa. Eu sei que muitos olham a palavra submissa e pensam o seguinte: olha, é submissa, é questão de escravidão. Não tem nada a ver. Submissão é estar debaixo da mesma missão. O homem tem a missão de liderar a sua casa e a esposa, juntamente com ele, é auxiliadora. Para quê? Para que possa liderar junto, para que possa andar junto. E é sobre isso que eu quero falar, do papel do homem como cabeça, do papel da mulher como auxiliadora e também como mãe, é óbvio, aquelas que têm filho. A cultura contemporânea hoje, por conta da praga
do demônio chamado feminismo, onde eles dizem o seguinte: olha, a mulher tem os seus direitos. A mulher tem que trabalhar, a mulher tem que ganhar dinheiro, ficar pedindo progressivo para o marido. Que baixaria é essa? E elas dizem que a mulher tem direito. Eu não estou dizendo que não tem, é óbvio que tem. Se trabalha no mesmo serviço, desempenha a mesma função e ganha menos, é injustiça. Deve ganhar o mesmo. Só que elas dizem o seguinte: olha, é um privilégio trabalhar. Sabia que a Bíblia diz o contrário? É um privilégio ser esposa. É um privilégio ser mãe. É um privilégio cuidar de gente. Eu coloquei aqui, eu anotei o Facebook de uma professora de história chamada Ana Caroline Campanolo. Ela é totalmente contra o feminismo. E ela dá aula e já trabalhou em vários lugares. E olha o que ela, mulher, escreveu a respeito do feminismo. Ela disse assim: eu queria ter mais filhos e menos alunos. Eu queria passar mais tempo em casa e menos proletarizando. Proletarizando é trabalhando, fazendo obra com sua própria mão. Eu queria ter mais filhos e menos alunos. Eu queria passar mais tempo em casa e menos proletarizando. Eu queria obedecer a um marido e não a um patrão. Eu queria ter tempo para cozinhar e aposentar os uniformes e calças jeans. Se essas coisas estão longe de mim por minha culpa, peço perdão a Deus. Se for culpa do feminismo, peço o extermínio dessa imundícia, amaldiçoo as envolvidas. Se não for de nenhum dos casos, peço providência divina o mais rápido que ele puder. Independência me escraviza. É justamente o contrário que as mulheres dizem, né? Eu quero independência, para não ser escrava. Ana Caroline Campanolo diz que a independência é que escraviza. Independência me escraviza. Como ela escreveu no perfil do Facebook, ela diz assim: o perfil é meu, eu posso o que eu quiser, a única vantagem de mandar em alguma coisa. Ou seja, a única coisa que eu posso mandar é no meu Facebook. Então eu escrevo o que eu quero. Pastor, por que é tão importante o homem saber o seu papel dentro de casa e a esposa saber o seu papel dentro de casa? Porque os filhos que nós temos, eles vão crescer, saudável ou não, com base no relacionamento que eles veem dos seus pais. E aonde esses fundamentos básicos são invertidos, não tem como uma criança crescer saudável. Se você que é pai e tem um filho, e você quer que o seu filho seja alguém de caráter, seja alguém responsável, você precisa também ser um pai à luz da Escritura. Você precisa aprender a ser um homem de verdade, segundo o que a Bíblia ensina para mim e para você. Você precisa aprender a ser firme com seu filho quando for necessário. Mas você também precisa dar tempo para o seu filho quando ele precisar. Conversava essa semana com uma menina de 34 anos. Menina, eu exagerei, né? Uma mulher de 34 anos. Sabe qual é a reclamação dela? O meu pai não disse que me ama. Ele não tem tempo para mim. Ele não me abraça. Toda carente. Agora, se você quer ter um filho que tem um caráter, você precisa aprender a ser pai segundo a Escritura. Você que é homem, você é um exemplo de firmeza dentro da sua casa. O que os seus filhos vão ser de firmes ou não, depende da maneira como que você age. Só que tem muitos pais que são bananas. A mulher é que manda em casa, e depois não sabe porque que o filho não tem um referencial a seguir. Ser homem é ser firme. Mas ser homem também é gastar tempo com o filho. E convenhamos, quem tem filho pequeno sabe, é chato brincar com criança, meu Deus. Eu tenho dois, um de 12 e um de 6. O de 12 é uma maravilha, ele gosta de jogar videogame. Falei, vamos lá. Ele gosta de jogar bola, eu também gosto, mas e o menorzinho? Pai, vamos bater cartinha? Pai, vamos brincar de carrinho? Já pegou carrinho para brincar com o menino? 2h30. Daí quando você pensa que o menino está cansando, só mais um pouquinho. Mas temos que gastar tempo. O pai, a coluna da casa. E é onde o muro se apoia. Só que tem muitas casas onde a mulher que parece que é a coluna. O homem é um molenga. Ele não é referência dentro da casa dele. Por isso, meu irmão, vem falar para você: não demonstre as suas fraquezas diante da sua esposa, diante dos seus filhos, mas se mantenha sempre firme. Pastor, mas eu estou passando por um problema. Se tiver que chorar, chore diante de Deus. Vai ficar chorando diante da mulher? Daí você é a coluna, você é a referência da casa. Daí a mulher vê você, ela: ai, eu não sei se vai dar não, meu Deus do céu, tá faltando danoninho para as crianças. Que exemplo que você acha que você está dando para sua esposa,
para os seus filhos. Uma vez eu vi um pai falando isso, chegou, acabou o Danoninho, viu? O pai está desempregado, se prepara. Olha, se o pai tem esse tipo de atitude, vai esperar o que dos filhos? Se você quer ver os seus filhos guiando no caminho correto, aprenda a ser homem. Aprenda a não ser birrento, porque o que tem de hoje em dia de homem birrento, já viu? A mulher faz alguma coisinha, dorme mais cedo. Nossa, só falta ficar Belém, nunca mais fico de bem. E faz birrinha, não sei o que, não quero mais, parece menino. Vou para casa da mamãe. Que absurdo é esse? Que raio de homem a sociedade tem produzido hoje? Que qualquer coisinha desiste das coisas. Que um desemprego desanima. Que uma falta de dinheiro chora. Mãe, quer que sua filha seja uma moça obediente? Aprenda a se submeter ao seu marido dentro de casa. Porque você é o primeiro exemplo de submissão. Agora, se você não consegue obedecer ao seu marido, se você trata o seu marido com falta de respeito, se você quer mandar dentro da sua casa, você quer que os seus filhos sejam o quê da vida? Se você fala com o marido de qualquer jeito, você quer que ele respeite os avós? O patrão? Os mais velhos? Não vão respeitar nunca. A mulher é o primeiro exemplo de obediência que os filhos têm. E muito da obediência dos filhos, você pode ter certeza, tem muito a ver com a mãe. Se você não respeita nem o seu marido, não espere que seus filhos o respeitem. Não vão respeitar de forma alguma. Eu quero passar aqui alguns princípios dessa história então. Na verdade, só 3. Primeiro eu quero falar sobre o papel do homem. O papel do homem é ser cabeça. Você pode falar para a pessoa do seu lado? O papel do homem é ser cabeça. Você é homem, você fala firme, já exercita, hein? Ser cabeça! No passado, vivíamos uma época onde a mulher não valia nada. Em alguns países do Oriente ainda, infelizmente, é dessa forma. Se cai um cavalo e uma mulher numa valeta, antigamente se preferia salvar o cavalo. A mulher era só para procriação e apenas isso. Antigamente a mulher não tinha valor nenhum, mas hoje em dia parece que é o homem. Homem nem o presta! O que o feminismo prega? Não precisamos de homem. Você não precisa de um macho, mulher. Você consegue vencer sozinha. Falei para os irmãos, eu vi um cartaz do menininho, é óbvio que é a mãe dele que escreveu. Ele com cartaz escrito assim: com uma mãe feminista, papai não vai ser machista. Vai tolo. Com uma mãe feminista, você nunca nem ia parar dentro da barriga da sua mãe. Porque não ia ter pai para fazer você. No passado a mulher não tinha valor nenhum, hoje em dia é o homem. Antigamente nós víamos muitas histórias de homem bater na esposa. Errado, claro que é. Mas hoje em dia inverteu, né? O que tem de homem tomando couro dentro de casa. Antigamente tinha a lei Maria da Penha, ou tem ainda, né? Daqui a pouco vão fazer lei Chico da Penha. O que tem de marido tomando burdoada dentro de casa é absurdo. Eu fui a uma conferência uma vez, 5.000 pessoas dentro da igreja. 5.000. E colocaram um testemunho lá no telão. E olha a mulher dando testemunha. Não, porque antes de eu vir para a igreja, eu bebia, eu fumava, eu batia no meu marido. Eu preciso falar que eu bati no marido, meu Deus. Só falo que bebia e fumava, estava bom. Mas infelizmente as coisas têm se invertido a esse ponto. Hoje em dia o homem está perdendo o espaço e a autoridade que Deus deu a ele. A autoridade que Deus deu, porque o homem ser cabeça do lar é uma autoridade instituída por Deus, como diz Romanos capítulo 13. Deus instituiu o homem por cabeça. Eu não estou dizendo, Deus me livre, mas que o homem é melhor. Nunca entenda isso. Na verdade, eu tenho certeza que as mulheres são melhores do que muitos homens. Muito mais capazes. Pede para o seu marido, olha o feijão e o leite para mim. Eu duvido que ele consegue fazer os dois. Ou vai derramar o leite ou vai queimar o feijão. Não dá. É muita coisa para a gente. E a mulher? Criança no colo, mexe o arroz, vai no micro-ondas, fala no zap-zap. Eu não sei como consegue fazer tudo isso de uma vez. Não estou falando de ser melhor ou pior. Mas simplesmente porque Deus instituiu as coisas da sua melhor maneira. E eu e você precisamos seguir a elas. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 2. Isso aqui já serve porque tem muitas igrejas hoje em dia onde a mulher é a chefa, né? A mulher que comanda, a mulher que é a pastora. Pastor pode? Acha uma pastora na Bíblia, apóstola, bispa. Não acha. Isso aqui você não precisa ser nem teólogo. Olha o que Paulo diz. Mais simples do que isso, impossível. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem.
esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É difícil entender essa frase. Não permito. O que é que desenha? Mulher não foi feita para exercer autoridade de homem, no caso, liderança de igreja, liderança da casa, com exceções, é óbvio, aqueles casos de uma mulher que é sozinha, daí não tem como, tem que ser pai e mãe. Mas do contrário, foi assim que Deus instituiu o homem como cabeça. O homem não é melhor que a mulher, de forma alguma. Mas os dois têm funções diferentes, um de um jeito e o outro de outro. Você pega um tigre no meio lá da África, é uma maravilha, um animal daquele tamanho. Ele tem uma função lá. Você pega um gatinho dentro de casa, ele também tem a função. O tigre é melhor que o gato? Não. Apenas um é um animal doméstico e o outro é um animal selvagem. Funções diferentes. E a mesma coisa acontece dentro do lar. O homem não é melhor. A mulher não é melhor. Eles apenas exercem funções diferentes. Mas talvez o exemplo de família que mais se adapte à família moderna hoje. Se você já assistiu os Simpsons, você sabe que a maioria das famílias é apenas um xerox daquele desenho. Já assistiram os Simpsons ou não? Só eu. Tiveram infância, né? Como que é a família dos Simpsons lá? Quem que é o esteio da casa? Quem que é a coluna da casa? É Homer? Não, é Marge. Ela que é a mulher centrada. Ela que pensa antes de fazer conta. Ela que dá as dicas. Ela é a coluna. E o pai? E o Homer, como que é? É um gordo, que a vida dele é sutapum, faz as coisas erradas. E qual que é a consequência disso, pastor? Porque ali a família está invertida. Olha para o filho dele, Bart Simpson, adolescente desmiolado, sem princípio algum. E assim também que acontece na família de hoje. Se esses papéis são invertidos, não tem do que você esperar algo diferente, a não ser que seu filho seja um Bart na vida. É só você olhar como que estão os adolescentes de hoje. Alguns anos atrás, era um privilégio para um adolescente servir as Forças Armadas e ir para a guerra defender o seu país. Hoje em dia, na escola, alguém chama ele de orelhudo, ele volta chorando. Fizeram bullying comigo, não vou mais na escola. Não é assim? É todo cheio de frescurite. Porque tem se invertido os papéis dentro de casa. Por conta, eu sei que alguns vão para um extremo, para o abuso de autoridade. Isso também é errado. Mas um erro maior é se o homem não exercer autoridade dentro de casa. Imagina um quartel sem autoridade. Não funciona. Significa que o capitão é melhor que o tenente, que é melhor que o sargento, que é melhor que o cabo? Não. São funções diferentes. Todos são seres humanos. Todos são iguais diante de Deus, mas não diante da empresa. Mas não diante daquela unidade. E a mesma coisa funciona na casa. Lá na minha casa nós brincamos, né? Pelo fato de eu ter sido muitos anos militar, lá em casa a gente chama o 01, 02, 03, 04 e a cachorrinha 05. Desse dia estava meu filho menorzinho dizendo assim: pai, é o senhor que manda aqui, né? É o pai. E quando o senhor não está aqui? É a mãe. Quando a mãe não está aqui? É seu irmão mais velho. E quando o Cauã não está aqui, sou eu? E daí é você. Mas eu só mando na cachorra. É, exatamente, só nela. E olha lá, porque ela namora de você, hein? Toma cuidado. Somos um melhor que o outro? Não. Mas temos funções diferentes dentro do lar. Hoje em dia tem algumas igrejas na nossa região que elas não têm pastor. Porque elas dizem: para que isso aí? Para que um pastor? Somos todos iguais diante de Deus. E é óbvio que é verdade. Somos todos iguais diante de Deus. Mas você imagina uma igreja onde não tem autoridade, onde não tenha quem dê direção, onde não tenha quem ensine, quem mostre o caminho certo, quem mostre o caminho errado, quem discipline. Igreja nenhuma vai conseguir se sustentar. E além do mais, é uma falsa modéstia de dizer: olha, não tem pastor, não se chamar de pastor. É mesmo. Paulo, quando ele se apresenta nas suas epístolas, ele começa dizendo assim: Paulo, o apóstolo. João, quando escreve as cartas, diz: João, o presbítero. Então tem sim, é óbvio que tem diferença. Hoje em dia nós vemos as igrejas que não têm autoridade nenhuma, lares que não têm autoridade nenhuma. Eu acho um absurdo. Uma vez eu conversava com o irmão e eu vi ele chamando o pai dele de velho. Falei: você está maluco, rapaz? Dá vontade de pegar um pedaço para mais moer. Você está falando com seu pai, moleque? Velho, tio? Você? Eu já acho um absurdo. Filho que chama o pai de você. Nossa, pastor, mas é só pronome de tratamento. Calma aí, você trata um juiz de que jeito? Vossa Excelência, olha lá.
No mínimo, senhor. Agora, o pai, que é uma autoridade instituída por Deus na sua vida, é mano, é velho, é você. É absurdo. A Bíblia diz em 1 Pedro 3, capítulo 6, que Sara, esposa de Abraão, era tão submissa ao seu marido que ela chamava o marido de senhor. Agora peguei no pé das irmãs, hein? Pastor, estou dizendo que precisa não, tá, irmã? Fique em paz. Não sei o que você queira. Estou dizendo que precisa não, mas consegue ver o tamanho do respeito de Sara para com seu marido? Chamava ele de senhor. A função de autoridade é divina. Eu não estou dizendo que às vezes as pessoas que estão na função de autoridade são de Deus. Não, às vezes não. Mas a função de autoridade, sim. Então esqueça, meu irmão, essa historinha que somos todos iguais. Fica com o carro lá com o documento vencido e deixa o policial parar você e fala assim para ele: não, mas somos todos iguais, você não pode prender meu carro. Você acha que vai colar ou não? É claro que não. Somos todos iguais perante Deus, mas perante a sociedade. E dentro de casa, da família, temos funções diferentes. Olha o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Aqui ele está falando no caso de dirigir a igreja. Sabendo que havemos de receber muito maior juízo. Calma aí, então, alguns têm mais privilégios que outros? Tem. Mas alguns também serão mais responsabilizados do que outros. E o juízo também vai ser maior. Então, esquece essa historinha aí, de que é tudo igual. É mentira. Mas qual que é o resultado, pastor, dessa falta de autoridade dentro de casa? Caos. Filhos sem eira nem beira, sem rumo. Casamentos que não duram nada. Na Bíblia também funciona dessa forma. Quando não tinha autoridade, o resultado era sempre caos. Olha o que diz Juízes, capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Chegou uma época em Israel que não tinha alguém para governar, alguém para dar direção. Cada um fazia o que queria. E qual que é a consequência disso, pastor? Caos. Não tem como as coisas certas. Você imagina se não tivesse regras de trânsito. Você poderia andar com habilitação, sem habilitação, na esquerda, na direita, para onde você quisesse. Você acha que as coisas fluiriam bem? Claro que não. E por que você acha que um lar que não tem regras, que não tem autoridade, vai funcionar bem? Também não vai, de forma alguma. Hoje em dia, tem lares onde tem invertido esses papéis. Onde, literalmente, a autoridade veste saia. Isso é errado. É antibíblico. Como eu falei, eu não estou diminuindo as mulheres de forma alguma. Mas o homem nasceu para liderar a sua família, para ser o cabeça da sua casa. Mas tem alguns lares que são pior ainda, que a autoridade não veste saia, mas veste fralda. É a criança que decide as coisas. É um menininho de 6 anos que escolhe a igreja que a família vai. Uma vez eu conversava com uma família, um menininho de 5 anos. Experiente já, 5 anos. E eu falei: irmão, por que vocês não estão indo mais? Ele disse assim para mim: nossa, pastor, a gente gostou muito da igreja, gostamos muito da palavra. Ah, mas o nosso filho, ele gosta tanto da outra igreja, e a gente prefere ir lá com ele. Ah, naquela igreja lá que você foi ter o apóstolo, né? Que não existe, né? É naquela lá. Naquela outra lá, que a mulher dele manda em todo mundo. Naquela lá que só perde dinheiro. Ah, o seu filho achou melhor naquela? E vocês vão ficar lá. Ah, joia, tá bom, vão com Deus, Deus abençoe vocês. Como que pode? Uma criança de 5 anos decidir a igreja que os pais seguem. Só há uma coisa pior do que ditadura, é anarquia. Ditadura é ruim, sim, é óbvio. Mas anarquia é pior ainda, quando deixa sem colocar rédeas. Eu quero passar aqui 3 tipos de homem. Põe lá, o primeiro tipo de homem que nós vemos é o homem ditador. É o homem das cavernas. Ele chama a esposa para ir ao shopping: amor, vamos ter que ir de carro. Eu falei: não, vou puxar você pelo cabelo. É óbvio, não existe esse tipo de homem. Mas tem homem que é assim. Ele confunde autoridade com autoritarismo. Ele pensa que ele não erra, que ele não precisa pedir perdão, que pelo fato de Deus ter instituído ele como autoridade no lar, o que ele fala é feriado. Ele não erra nunca. É arrogante ao extremo. Não devemos ir para esse extremo. Mesmo sendo homens, mesmo sendo líderes das nossas casas, nós erramos. Pastor, e o que fazemos quando erramos? Pede perdão. Tem dúvida? Se redime, mude. Eu lá em casa, eu com a minha esposa, a gente tem esse hábito. Olha, se eu estou falando alguma coisa para as crianças e ela não concorda, na hora da frente das crianças ela concorda. É verdade mesmo. Daí depois no quarto nós conversamos. Ela falou assim: o grosso não já se viu falar assim com o menino. Mas não perto deles.
E quantas vezes eu já vi que eu estava errado, sabe o que eu fiz? Fui lá acordar os dois. Ô filho, perdoa o papai não devia ter batido, papai bateu sem precisar. Mas agora já foi, né? Fazer o quê? Não é demérito nenhum reconhecer que nós estamos errados. Então tem esse primeiro tipo de homem, ditador. Mas aí tem o oposto, que é o segundo tipo de homem, que é o homem banana. É o homem que não assume a postura que Deus instituiu que ele tivesse, que não governa a sua casa. Se o ditador abusa, o banana não exerce autoridade nenhuma. Quantos que uma vez tinha dois primos conversando e começaram a dizer, olha, o meu primo fulano bate no seu primo. O meu amigo bate no seu amigo. O meu tio bate no seu tio. O meu pai bate no seu pai. Daí nisso o menininho parou. Grande coisa. Minha mãe também bate no meu pai. Porque tem muitos homens que são assim. Referencial deles é um referencial molenga. Eu gosto da ilustração da plaquinha, né? Temos uma plaquinha, todos nós. A plaquinha do eu que mando. E essa plaquinha, o certo é ficar com o homem. Quantos que uma vez, no serviço, o homem chegou, e as pessoas perguntando, quem que manda lá na sua casa, ô seu Zé? Claro que sou eu. Daí no outro dia ele trouxe a plaquinha, comandante. Aqui é eu que mando. Meia hora depois liga a esposa dele. Ô Zé, você traz essa placa aqui agora, senão eu vou aí no seu serviço pegar. Tem alguns que é só de aparência, mas não comandam nada. Por isso, não brinque, meu irmão, com essa historinha. Eu tenho que falar com a patroa. Que história é essa de patroa? É você que decide as coisas. Sim, peça a opinião dela, converse com ela. Mas nem brinque com a patroa. Que patroa? Que história é essa? Absurdo. Eu não estou falando, é óbvio, questão de personalidade. Tem homens que são mais rígidos, mais expressivos. Tem homens que são mais mansos, só que não tem nada a ver firmeza com personalidade. Moisés era o homem mais manso e a Bíblia diz que ele era firme. Olha que diferença muito grande. Ele era manso, todavia firme. Agora tem o oposto também. Tem homens que são explosivos. Vai falar com a criança, menino, vai. Dá 2 minutos, o menino está fazendo a mesma coisa. A menina está fazendo a mesma coisa. Adiantou falar alto? Adiantou esbravejar? Se falou e não cumpriu aquilo que falou? Talvez um grande exemplo de homem banana é o Mussum. Os irmãos lembram? Cacildes. Os trapalhões. Tinha um episódio muito interessante onde ele está de avental, varrendo o quintal. Nada contra também os homens ajudarem as esposas, bênção, quando puder. Daí está lá varrendo o quintal, e ele mostrando que ele é o homem da casa, ele que manda. E a esposa dele dá um berro com ele. Mussum! Esse pedaço que está sujo! E ele grita mais alto que a mulher, eu já vou limpar! Fala mais alto, mas continua recebendo ordem. O homem banana é aquele homem que não toma as decisões quando tem que tomar. É aquele homem que na hora da pressão, porque casamento é pressão, filho é pressão, faltar dinheiro é pressão, a vida gira em torno de pressão. Só que o que muitos fazem diante da pressão? Desanima, chuta o balde, eu não aguento mais, eu vou embora, não vai dar certo, isso, aquilo, que raio de homem que é esse que tudo reclama? Devemos ser homem de verdade, como diz a palavra do Senhor. E esse é o terceiro tipo de homem. Olha o que diz Êxodo, capítulo 18. Aqui, o sogro de Moisés dando conselho para Moisés arrumar homens que liderem o povo de Israel. E olha o conselho de Jetro. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. É óbvio que esse homem de verdade não está falando de, afeminado não pega não tem nada a ver com isso. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Homens de verdade. Por que é importante falar homens de verdade? Porque tem muitos que só têm o estereótipo de homem. Às vezes é até grande, forte, bruto, rústico. Mas é banana. Mas não toma a rédea das coisas. Pastor, e qual é o exemplo que a Bíblia dá de homem de verdade? O que um homem de verdade deve fazer? Como um homem de verdade deve se comportar com a sua esposa? Um homem de verdade, ele segue, arrisca Efésios 5. Para ele, a pessoa mais importante da vida dele, depois de Deus, é a esposa. Não é os filhos, não é a mãe, não é o pai. Mas quando se juntam duas pessoas, como diz Gênesis, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A partir daquele momento, a pessoa mais importante do mundo para ele deixa de ser pai, deixa de ser mãe,
não vai ser os filhos, mas passa a ser a esposa. Um homem de verdade, ele é tão homem que ele jamais ousa erguer a mão para sua mulher. Ele é tão homem que ele coloca a esposa sempre à sua frente. E se tiver que escolher entre os seus desejos, os seus gostos e os gostos da esposa, ele sempre vai fazer o que é melhor para ela. Esse é o homem de verdade que a Bíblia nos ensina a ser. Ele mostra, não apenas com palavras, mas com atitudes. Criança pequena, você sabe, parece que são PhDs em fazer perguntas difíceis. Uma vez meu filho fez a seguinte pergunta para mim: pai, se nós estivéssemos no avião, eu, o Senhor, a mãe e o Samuel, e tivesse um paraquedas só, e o avião começasse a cair, o senhor dava paraquedas para quem? Eles pensam, não é para mim, sou mais velho. Eu falei, é óbvio que é para sua mãe. Na hora, tadinho, o olhinho dele já encheu de lágrimas, e eu e o Samuel ia morrer. Eu falei, ia se explodir lá embaixo, vai virar pó. Nós três, mas sua mãe ia ficar viva. É óbvio que foi só uma ilustração, mas devemos fazer isso, se necessário for. Isso prova que nós colocamos a esposa em primeiro lugar. Homem de verdade sabe servir. Agora, hoje em dia, tem homens que gastam R$2.000 na roda do carro, para deixar o carro mais alto, mas não consegue gastar R$80 para comprar um salto para a mulher. É absurdo. A traseira do carro é levanta, a traseira da mulher deixa caída. A progressiva está vencida há 4 meses e meio. O cabelo está tudo enrolado já. Só que gasta um monte de coisa, mas não consegue priorizar a esposa nunca. Isso é absurdo. O homem de verdade é o primeiro a ser exemplo dentro de casa. É o primeiro a ser exemplo de servir a Deus. É o primeiro a pegar a Bíblia para ler. É o primeiro a ficar pronto nos dias de culto. É o primeiro a acordar e estar com os joelhos dobrados para que os filhos acordem e vejam: o meu pai ora pela minha família. O meu pai ora pela minha mãe. O meu pai dá o exemplo. Por que você acha que na maioria das igrejas, e eu falo a nossa também, a massa predominante é a mulher? É porque os homens não têm assumido o seu papel. Os homens não têm sido homens de verdade. Portanto, meu irmão, seja homem de verdade. Tenha peito para confrontar o filho. Tenha peito para confrontar a esposa. Tem muitos homens que tem medo, né? Porque se é uma coisa que dá briga com mulher, você fala, essa roupa não está boa, troca. Nossa, isso aí, você já pensa 10.000 vezes antes de falar, né? Porque não adianta, falou da roupa das mulheres, meu irmão, vai quebrar o pau e vai mesmo. Mas e daí, o que você faz? Deixa a sua esposa com o demônio da blusa lá, tomara que caia? Saia curta? Blusa tudo aparecendo, a roupa íntima? Você deixa? Seja homem o suficiente para falar, amor, eu amo tanto você que esposa minha não vai fazer isso aí, não vai usar esse tipo de roupa, não. É óbvio, você tem que também dar recurso para comprar outra. Né, amor? Vai lá, gasta um pouquinho lá. Mas temos que ter peito o suficiente para confrontar. Confrontar o filho se estiver indo para o caminho errado, a filha se estiver indo para o caminho errado. Eu sei que alguns psicólogos dizem, olha, não fale muito não para as crianças. É mesmo. Deus falou 8 nãos para a gente em 10 mandamentos, e a gente não tem problema com isso. Que história que é essa que não pode falar não para a criança? Absurdo. Êxodo capítulo 32, versículo 25, diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, o povo estava sem freio. Aquele episódio onde o povo fez um bezerro de ouro. Desenfreado. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio de seus inimigos. Arão, que era irmão de Moisés, enquanto Moisés foi subir ao monte para receber os mandamentos de Deus, o povo diz, olha, Moisés não volta mais, faz um Deus para nós aí. E Arão, em vez de ter pulso para dizer, que história que é essa? Quem faz imagem? Coisa nenhuma. Não fazemos, adoramos o único Deus verdadeiro. O povo começou a pressionar Arão, que era, não, faz esse negócio logo, vai, porque vai que o povo vai embora se eu for firme demais. É óbvio, se a gente for firme demais, pode sim as pessoas irem embora. Se eu for firme na pregação, tem a possibilidade de você ouvir aqui e não voltar mais semana que vem. Tem essa possibilidade? Claro que tem. Mas as perdas por ser firme são bem menores do que as perdas por ser mole, por ser molenga, por não colocar rédea nas coisas. Diz a Bíblia que por conta de Arão não ter sido firme, Deus matou 3.000 pessoas. Se ele tivesse sido firme, dizendo, não, aqui na nossa igreja não vamos fazer isso não. Aqui é desse jeito que funciona. Talvez meia dúzia de 500 e ir embora. É triste? Claro que é. Mas pode ter certeza que teria sido melhor do que perder 3.000. Portanto, devemos ser homem de verdade. Mas vamos falar então do papel da mulher.
Da mulher eu quero falar dois, mas eu vou falar bem rápido. O primeiro papel da mulher é ser auxiliadora, idônea e submissa. Como nós lemos aqui, Efésios capítulo 5, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Olha o que Paulo diz. Mulheres, assim como vocês se submetem a Deus, assim vocês devem tratar o seu marido. Não no sentido de idolatria, é óbvio, mas no sentido de respeito. A mulher foi feita para auxiliar o marido no papel de liderar. O cabeça é o marido, mas a mulher está ali ao lado. Provérbios é bem claro. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Só tem esses dois tipos de mulher. Não tem mulher, pastor, essa daqui é meio barro, meio tijolo, não faz diferença nenhuma. Não. Ou você é uma mulher que edifica, ou você é uma mulher que destrói. Você precisa escolher qual mulher você quer ser. A mulher coopera com o marido, e a mulher que não coopera, ela também destrói o marido. Pode ter certeza. O sucesso de muitos homens tem muito a ver com a mulher que ele tem dentro de casa. Mas a desgraça de muitos homens tem a ver com a mulher que ele tem dentro de casa. É o exemplo de 1 Reis, capítulo 21. Ninguém ouve, pois, como Acabe. Acabe é um provérbio de homem ruim. Ia lembrar de um rei ruim? Igual Acabe, fez tudo que era errado, igual Acabe. Por que Acabe virou esse provérbio de zombaria? Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. A mulher de Acabe era o tempo todo ali, vai seguir. Fulano falando isso, fulano falando aquilo, sabe aquela gotejando, aquela coisa chata? E o que ele fazia? Não, vai do seu jeito. Vamos fazer assim. E por conta disso, virou provérbio de zombaria. No Éden, você lembra? Quem que influenciou Adão a fazer o que era errado? A mulher. Então você como mulher, você como esposa, minha irmã, você tem esse poder de fazer o seu marido ser edificado e crescer, ou de trazer ruína para dentro da sua casa. Portanto, não fique falando mal do seu marido. Eu acho absurdo mulher que fala mal do marido. Você é o homem lerdo. Ô homem devagar. Foi você. Ele te obrigou a casar com ele. Ele com um revólver na sua cabeça, casa comigo ou morre. Então quando você fala mal dele, você está falando mal de si mesmo. Porque foi você que escolheu a ele. Mas segundo papel da mulher, é o papel de mãe. É óbvio, aquelas que têm filho. Pastor, eu não quero ter filho. Glória a Deus. Paulo disse que quem não é casado é até melhor, porque daí cuida das coisas só de Deus. Depois que você casou, você tem filho, vai poder fazer muita coisa. Os irmãos me chamam, pastor, vamos sei na onde, 2 dias. Eu falei, você é louco? Posso fazer isso mais? Não, pai, tem uma esposa dentro de casa, tem 2 filhos. Mas o segundo papel da mulher é ser mãe. Olha o que diz, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Todavia, falando a respeito da mulher, todavia será preservada através de sua missão de mãe. Essa palavra missão é a mesma palavra usada para missionário. Nós achamos bonito, né? O missionário que vai lá na África levar o evangelho, às vezes morre, não volta para casa. A palavra para missionário é a mesma palavra para a missão de mãe. A mulher, todavia, será preservada através da missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, santificação com bom senso. Tito 2,4, falando a respeito das mulheres mais velhas, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. 1 Timóteo 5,14, quer, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem os filhos, sejam boas donas de casa. Que coisa, hein? Boas donas de casa, irmã. Essa história de arrancar roupa e deixar achando que a roupa vai levitar para o cesto, não existe, não. Boas donas de casa. Boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Amar o marido e ser boa dona de casa. Pastor, século 21, o senhor com esse papo aí? Eu prefiro continuar com a Bíblia. Eu prefiro continuar seguindo os conselhos de Deus. Que hoje em dia o que tem de mulher que não é dona de casa, a casa vive uma bagunça, o marido chega do serviço, tem que arrumar as coisas ainda. É absurdo. Mas o mais interessante é em 1 Timóteo 2,5, que diz que a mulher será preservada na missão de mãe. Essa palavra que eu grifei, preservada, ela é a mesma palavra que aparece em Marcos, capítulo 16, versículo 16, quando Jesus diz assim, olha, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. É a mesma palavra usada para preservada, sozo no grego. Então nós podemos parafrasear esse versículo, sabe, da seguinte forma? Assim, a mulher todavia será salva através de sua missão de mãe.
Em outras palavras, aquelas que têm filho e não exercem a sua função de mãe, não merecem nem ser salvas. Eu sei que é duro, mas é isso que a Bíblia diz para mim e para você. Preservada, em primeiro lugar, da condenação do inferno, mas também preservada de uma existência infeliz, de uma existência de angústia. Não estou dizendo que é proibido, irmã, você trabalhar. Não. A mulher de Provérbios 31 trabalhava e trabalhava muito, acordava cedo, atarefava as servas, vendia, comprava, negociava, chegava à noite e ainda dava aquele talento no marido. Isso que é mulher, hein? Depois vocês leem lá Provérbios 31 e se espelhem nessa mulher. Não tem problema a mulher trabalhar. O problema é quando ela tem filho e ela larga a sua missão de cuidar do filho para cuidar de coisas. Ela larga o filho, a missão primordial dela. Porque quando você, irmã, chegar diante de Deus, assim como nós os homens, Deus, a primeira coisa que Ele vai cobrar de nós homens, sabe o que é? Amou a sua esposa? Fez o que era reto? Deu a vida por ela? Mas de vocês, irmãs, que têm filho, Deus vai falar para vocês, e aí os seus filhos? Cuidou deles? Fez o melhor que estava ao seu alcance? Eu sei que tem algumas situações que são mais difíceis, mas dentro da possibilidade devemos sempre fazer o nosso melhor. Só que a sociedade hoje em dia diz o seguinte: a casa é um quartel-general. É a opressão do lar. Não já se viu ficar dentro de casa? Tanque, fogão, criança. Não, você tem que conquistar a sua independência. Mas à custa dos seus filhos ficarem largados? Alguns hoje dizem que é o seguinte: olha, é um fardo ser mãe. O que é leve é trabalhar fora, ter o seu dinheiro, fazer as suas coisas. Será mesmo que é tão leve assim? Eles dizem que o fardo que Paulo coloca sobre as irmãs é pesado. Que o fardo que a Bíblia coloca sobre as irmãs é pesado. E o que é leve é o que a sociedade contemporânea diz. Olha, você precisa ver a sua vida, ter o seu dinheiro, o seu trabalho, a sua profissão. Como eu falei, nada contra. Contando que você exerça o seu papel de mulher. Mas vamos fazer o seguinte. Para encerrar, vamos só fazer um comparativo. Eles dizem que é leve a mulher acordar todo dia cedo, trabalhar até talvez 6, 8 horas da noite, chegar do serviço, ainda ter uma casa. Isso aí é leve, é trabalhar com gente, trabalhar com máquina, trabalhar com coisas. Isso aí que é paz, isso é paz. Eles dizem que é leve você aguentar um patrão com metas inatingíveis, dizendo, tem que vender mais, tem que vender mais, tem que produzir mais. Eles dizem que é leve. Eles dizem que é leve você voltar para casa e se sentir culpada, porque quando a criancinha pede para você fazer uma trança no cabelo dela, você não está aguentando mais nada. Quando o menininho pede para você brincar um pouquinho com ele, você não está aguentando mais. Mas eles dizem que isso é leve. É leve chegar em casa exausta. E eles dizem que o que a Bíblia coloca para mim e para você é peso. Você trabalhar com gente, você trabalhar com coisas, com máquinas, isso aí, segundo o mundo contemporâneo, é leve. Eu não quero entrar no mérito de quem que Deus gosta mais. Pastor, Deus gosta mais do homem ou da mulher? Quem você acha? Se é mulher, vai falar da mulher, né? O homem vai falar do homem. Mas eu tenho as minhas suposições. Deus fez o homem e disse o seguinte: do suor do teu rosto tu comerás. Você precisa trabalhar para trazer o sustento para a sua casa, homem. Vai lá enfrentar patrão, vai lá enfrentar máquina, sol, chuva. Trabalha e traz sustento para dentro de casa. Esse é o papel do homem. O papel da mulher, Deus diz assim, olha, você vai cuidar de gente. Você vai ser mãe. Esse é o seu papel. E convenhamos, Deus gosta mais de coisas ou de gente? Deus morreu por causa de coisas ou por causa de pessoas? Por causa de pessoas. Daí você tire a sua conclusão de quem Deus gosta mais. Mas eles dizem o seguinte, olha, é um fardo. O que a Bíblia coloca para as mulheres de hoje em dia. Paulo é um machista. Paulo é machista. Verdade? Vamos ver o fardo que a Bíblia coloca para você que é mulher. Eu imagino que deve ser um peso danado. Deve ser muito desgastante. Você pegar uma criancinha no colo, pequenininho, colocar no seu seio, amamentar, ver o chorinho, daqui a pouco ver aquele risinho sem dente assim. Depois você vê ela começando a balbuciar as palavrinhas. Mamãe. Nossa, que coisa terrível, hein? Que Deus nos livre disso daí. Ou coisa pesada, que deve ser para as mulheres essas coisas. Deve ser pesado demais.
você se sentar com seu filho e brincar com ele por horas, horas e mais horas. Você fazer uma comida para ele e ele dizer: mamãe, que delícia de comida. Oh, que coisa pesada, hein? Uma vez nós estávamos comendo lá em casa uma mistura inédita, frango. E lá em casa é só assim, né? Frango prematuro, que é o ovo. E meu filho, comendo a comida lá em casa, disse assim: mãe, que comida maravilhosa, é melhor do que restaurante a comida da senhora. Falei: que coisa terrível ouvir um elogio desse, hein? Prefiro comer aqui a comida da senhora, esse franguinho, do que no restaurante. Oh, que peso danado. É um peso danado o seu filho chegar para você e dizer assim: mãe, vamos fazer guerra de travesseiro? Vamos brincar de fazer cosca, quem ri mais? Nossa, deve ser realmente angustiante para as mulheres. Vamos fazer cabaninha? Mamãe, dorme comigo. Eu não estou conseguindo dormir. Mamãe, fica aqui comigo. Ah, deve ser ruim, hein, irmãs? É um peso. A sociedade diz para nós que isso é um peso. É um peso você perder esses momentos da criança, de ver ela crescer. A sociedade diz que é um peso você ter tempo dentro de casa para cuidar dos seus filhos, para cuidar do seu marido. Para a sociedade é peso. O que é leve para a sociedade é você sair para trabalhar e ficar o dia inteiro fora. Mães, seus filhos, antes de dinheiro, sabe o que eles querem? Eles querem você na vida deles. Antes de você trabalhar o dia inteiro para trazer o bendito PlayStation 4 para o menininho, ele preferia que você brincasse com ele, que você brincasse com ela. Não precisa nem ser uma Barbie, não. Podia ser aquela feinha de Aparecida, bonequinha lá. Mas contanto que você gaste um tempinho fazendo trança no cabelo daquela boneca e desfaz e faz trança de novo, pode ter certeza que é muito mais importante para sua filha e para o seu filho. Quer saber qual estilo de vida é certo? O de Paulo ou que o estilo de vida que o mundo coloca para mim e para você? É só você olhar para o nosso redor. Olhe para a nossa sociedade. Olha os tipos de jovens que nós vemos que estão crescendo. Jovens que não respeitam ninguém. Jovens que não respeitam pais, não respeitam professor. Essa semana eu vi um vídeo de um rapaz batendo numa professora na escola. Será que se a mãe dele estivesse dentro de casa, ensinando para ele os princípios da palavra do Senhor, ia chegar nesse cúmulo de absurdo? Provavelmente não. Provavelmente não. É só você olhar para a nossa geração. Qual que é a referência que a sua filha tem, irmã? Se você tem filha? Provavelmente é atriz. Provavelmente é apresentadora de programa. Ora, porque se você não é referência, ela vai buscar referência em algum lugar. Se você que é pai, você não é referência para o seu filho, pode ter certeza, alguém vai ser. O vizinho vai ser, o Neymar da televisão vai ser, o ator vai ser. Hoje em dia, infelizmente, muitas meninas preferem parecer com a Frozen do que parecer com a sua mãe. Porque o referencial que ela tem é o da TV, que a TV está sempre com ela. Hoje em dia vivemos uma inversão de valores, onde a mulher rica quer ganhar cada dia mais dinheiro. E o que ela precisa fazer para isso? Ora, não tem tempo para cuidar da filha dela. Então ela deixa a filha dela com uma pobre. E aquela pobre que precisa ganhar dinheiro, deixa a filha dela com uma mais pobre ainda para conseguir arrancar um pouquinho de dinheiro da rica. E nenhuma mãe fica com seu filho ou com sua filha. E por conta disso nós temos a sociedade que nós temos. Ninguém tem tempo para cuidar dos seus filhos. Qual que é a consequência disso? De mães não serem mães, de pais não serem pais, filhos rebeldes, adolescentes revoltados, jovens perdidos, sem referência e sem rumo. Pai quer que seu filho aprenda a ser filho? Mostre primeiro que você é um pai dentro de casa. Mãe quer que sua filha aprenda a ser uma filha decente, obediente, íntegra? Seja mãe segundo a Escritura. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, por favor?